Beleza, minha gente, olha só. Nós fizemos aí um primeiro vídeo sobre magnetismo, falando de três situações. Falamos que todo ímã tem dois polos, né? Falamos do princípio da inseparabilidade dos polos, por mais que eu quebre os ímãs, eu sempre gero um novo ímã com dois polos. E a última coisa que comentamos foi a respeito da propriedade de atração e repulsão. Quando você aproxima polo norte com polo norte, repulsão. Polo sul com polo sul, repulsão. Polo norte com polo sul, atração. Então, essa é uma força de origem magnética associada ao magnetismo. Bom, agora, pessoal, nós já tínhamos visto lá na eletricidade, lá na mecânica, que toda força, toda força onde não há contato, a gente chama de força de campo. A gente pode associar o conceito de campo. Então, como assim? Lá na força elétrica, temos o campo elétrico. Lá na força gravitacional, temos o campo gravitacional. E no magnetismo, nós temos na força magnética o campo magnético. Então, toda vez que nós temos uma força sem contato, tá? Uma força onde não precisa que o contato aconteça para que essa força aconteça, a gente pode associar a grandeza campo, onde a ideia é muito parecida, né, para cada situação dessa. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, para a gente poder entender o conceito de campo, a gente tem que definir uma coisa aqui que nós vamos falar muitas vezes dela, que é o que chamamos de agulha magnética. Agulha magnética, agulha magnética. O que é uma agulha magnética? Uma agulha magnética nada mais é do que um pequeno ímã, um ímã muito pequeno, muito leve, tá? Em que, como todo ímã, vai ter um polo norte, um polo sul, beleza? E esse ímã, ele vai estar preso aqui a um eixo. Então, o ímã está preso a um eixo, então esse ímã, ele pode girar para um lado e para o outro. Então, uma agulha magnética nada mais é do que um pequeno ímã que consegue girar em torno de um eixo com muita facilidade, tá? Então, olha só que interessante, Por uma questão de convenção, como a agulha magnética ela é uma coisa muito pequenininha, fica difícil a gente ficar escrevendo qual é o polo norte, qual que é o polo sul. Então, a maioria dos livros de física usam essa convenção. O polo norte é sempre pintado de vermelho e o polo sul é sempre pintado de azul. É uma convenção que os livros normalmente adotam, tá? Então, olha só que interessante. O que vai acontecer se eu pegar uma agulha magnética daquela e colocar essa agulha magnética próxima aqui? Se eu colocar essa agulha magnética próxima aqui, vai ter que valer, pessoal, o princípio de atração e repulsão. Então, observa, norte com norte repele, sul com norte atrai. Então, meus queridos, quando eu coloco essa agulha aqui, automaticamente ela tende a girar, atraindo aqui, o sul fica mais perto do norte e o norte fica mais longe do norte, por causa de atração e repulsão. Se eu colocar essa agulha do lado de cá, repara, ó, sul com sul repele, norte com sul atrai. A agulha tende a se movimentar, ela tende a girar devido à força de atração e repulsão entre os polos. Então, esse norte vem para cá e esse sul vai para lá e a nossa agulha gira, a nossa agulha se movimenta. Então, nós teremos essa movimentação da agulha quando perto de um ímã, tá bem? E o que é a agulha? A agulha também é um ímã com dois polos, mas um ímã que consegue se movimentar com certa facilidade. Beleza. Aí, meninos, vem então o conceito de campo magnético. Bom, coisa meio complicada, vamos em partes. Nós vamos começar a falar de campo magnético nesse vídeo e vamos terminar de falar campo magnético no próximo vídeo, tá bem? Nós vamos dividir o conceito de campo em dois vídeos. Por quê, Ricardo? Por causa do seguinte, olha o que se entende por campo magnético.
toda região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica ou em torno de um ímã. O campo magnético não está associado apenas aos ímãs. O campo magnético também será associado a condutores percorridos por corrente elétrica. Então, por isso que eu falei que eu farei 2 vídeos. O vídeo de hoje, nós vamos falar mais do campo magnético associado aos ímãs. E os próximos vídeos falaremos sobre o campo magnético associado à corrente elétrica, tá? Então, vamos começar pelos ímãs, que é uma parte mais fácil, que é uma parte mais tranquila, tá? Então, vamos lá, meninos. Beleza, repara uma coisa comigo. Podemos provar a existência de um campo magnético usando uma agulha magnética. Como assim, professor? Repara, se eu coloco a agulha naquela posição, nós já tínhamos visto que acontece o quê? Mesmo sem haver contato, existe a força. Mesmo sem haver contato, existe a força. Então, o que acontece? Olha, norte com norte repele, norte com sul atrai. Quando eu colocar aquela agulha ali, ela gira ficando dessa forma. Bom, eu já tinha mostrado que se eu colocar a agulha nesse ponto, norte com sul atrai, sul com sul repele. Então esse azul vai para lá, esse vermelho vem para cá. A agulha gira nessa nova posição. Beleza. Mas e se eu colocar, por exemplo, minha agulha magnética aqui? Repara uma coisa, se eu botar minha agulha magnética aqui, sul com sul repele. Norte com esse sul atrai. Então repara que a repulsão entre o sul e o sul tende a esse lado azul vir para cá e o vermelho baixar. A agulha fica assim, que é uma posição diferente dessa. Se eu coloco a agulha aqui, norte com norte repele, esse norte tende a ir para lá e esse sul vir para cá. Então, a agulha gira assumindo uma posição diferente em cada ponto. Então, observe uma coisa diferente. Observe uma coisa. A agulha está provando que ali existe um campo. Se não existisse, a agulha ficaria parada. Se a agulha se alinha com alguma coisa, essa coisa é o campo que promoveu, só que aqui não é um campo elétrico, aqui é um campo magnético que promoveu o alinhamento dessa agulha. E aí, pessoal, olha só, em cada ponto que colocamos, a agulha assumiu uma posição diferente. Aqui o norte está para a esquerda, aqui o norte está para a direita, aqui o norte está para a esquerda, aqui o norte está... Então, na verdade, o que isso quer dizer? Se em cada ponto a agulha assumiu uma posição diferente, significa que o campo magnético aqui tem propriedades diferentes do campo magnético aqui. Porque se a agulha ficou numa posição diferente, é porque as características do campo magnético naquele ponto é diferente do outro ponto. Então ele fala assim, ó, logo, para cada ponto, temos um campo magnético diferente, pois a posição da agulha fica diferente. E aí, pessoal, observe uma coisa. Nós temos, já que a agulha ela vai ter uma direção, a agulha ela vai ter um sentido, a gente pode associar o campo magnético a um vetor, a uma grandeza vetorial, porque também vai ter direção e também vai ter sentido. Então, observe uma coisa. Lembra que a gente botou as agulhas e elas giraram graças ao campo magnético. Ninguém encostou em ninguém. O campo promoveu um realinhamento das agulhas. E aí a gente viu que aqui o norte está para a esquerda, aqui o norte está para a direita. Então, observe. Como é que eu represento isso? Ah, que aqui está um sentido, aqui está outro. É através de um vetor. Então, olha só. A cada ponto do campo magnético, em cada ponto do campo magnético, associaremos um vetor campo. Vetor campo, pessoal, chamado vetor campo, vetor indução magnética, é a letra B.
A gente usa a letra B para campo magnético. Então, associaremos um vetor B denominado vetor indução magnética ou vetor campo magnético. Eu particularmente prefiro chamar de vetor campo magnético, mas tem alguns autores que chamam de vetor indução magnética também. Então, observe, cada ponto pode ser representado por um vetor. Onde? Olha só que interessante. A direção do vetor campo será igual à direção da agulha. Então, a direção da agulha aqui, a direção da agulha, a direção... Por sinal, essas 4 agulhas estão na mesma direção. Só que o sentido do vetor campo será o sentido do norte da agulha. Aí é que vem a sacada. O sentido do vetor é o sentido do norte. Então, vamos colocar o vetor em cada ponto, respeitando a regra. Repara, a direção do vetor é a direção da agulha, o sentido do vetor é o sentido do norte. Olha que tranquilo, pessoal. Aqui, ó, a direção do vetor é a direção da agulha, o sentido do vetor é o sentido do norte. Repara aqui, ó, a direção do vetor é a direção da agulha e o sentido do vetor é o sentido do norte. Repara que aqui o vetor está para a direita e lá o vetor está para a esquerda. Então, esses campos têm características diferentes, porque eles estão apontando para lados diferentes. Eles fizeram a agulha rodar para um lado diferente, tá bem? E aqui, por último, a direção do vetor é a direção da agulha, o sentido do vetor é o sentido do norte. Beleza! Então, nós conseguimos, a partir da posição da agulha, saber qual é a posição do vetor, que é uma das questões, pessoal, mais clássicas quando se fala de campo magnético. É uma das questões mais clássicas quando se fala de campo magnético. Sem conta, sem nada. Ele vai dar elementos para que você saiba que ou ele te dá a posição da agulha para saber a posição do vetor, ou ele te dá a posição do vetor para saber a posição da agulha. Tá bem? Vai ser uma jogada mais ou menos desse tipo. Bom, na sequência, meninos, o que acontece? Nós temos, de forma semelhante ao que acontece na eletrostática, nós temos a representação das linhas de campo. Lá na eletrostática são as linhas de campo elétrico. E aqui no magnetismo são as linhas de campo magnético. Tá? Então, o que seriam linhas de campo magnético, professor? É uma representação gráfica. As linhas de campo são uma representação gráfica do comportamento do campo magnético. O que se entende por comportamento? Módulo, direção e sentido. É um conjunto de linhas que representam o comportamento do campo magnético. Representam como a direção, o sentido do campo muda num espaço. É interessante você perceber uma coisa. As linhas de campo magnético, ou chamadas também de linhas de indução, são obtidas experimentalmente. Aqui a gente faz um experimento e a partir do experimento faz um desenho daquilo que observou no experimento, tá bem? Aí, olha só, tem algumas regras que nós temos que estar atentos, né? Olha só, as linhas de campo ou linhas de indução, uma convenção, sempre saem do polo norte e chegam ao polo sul externamente ao ímã. Então, se eu tenho uma linha saindo daqui, chegando aqui, entre aspas, você sai do polo norte e chega no polo sul externamente ao ímã. A direção do vetor campo em um determinado ponto da linha é igual à direção da tangente à linha nesse ponto. Então é o seguinte, a direção do vetor nesse ponto é a direção tangente à linha. A direção do vetor nesse ponto é a direção tangente à linha. A direção do vetor é sempre numa direção tangente à linha naquele ponto. E o sentido do vetor campo
é igual ao sentido da linha. Então, se a linha é saindo do norte, chegando no sul, o vetor aqui tem que apontar para cá, o vetor aqui tem que apontar para cá. Esse vetor não é igual àquele porque eles estão em direções diferentes. Então, o vetor campo B1 é diferente do vetor campo B2. Beleza, show de bola. Bom, aí, meninos, o que aconteceria? O que aconteceria se eu pegasse uma agulha magnética e fosse colocando aqui, 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 aqui? O que aconteceria se eu fosse arrastando a minha agulha em cima dessa linha? Em cada posição diferente, a agulha vai ter uma inclinação diferente. Porque a agulha ela vai se orientando de acordo com a linha. Então, em cada posição diferente, a sua agulha vai ter uma posição também diferente. O ângulo dela ali vai ser diferente. E o que mostra que em cada ponto o vetor campo magnético tem uma característica, tem uma direção e um sentido diferente para cada ponto. Beleza. Bom, aí vamos a alguns exemplos de linhas de campo, ou, novamente, lembrando, também podem ser chamadas de linha de indução magnética. Bom, um ímã muito tradicional que nós temos é esse ímã em forma de barra, que é o ímã mais simples. Todo ímã tem dois polos, um polo é sul, outro polo é norte. As linhas de campo sempre saem do polo norte, chegam ao polo sul. Não existe linha aberta, toda linha é fechada. Como assim, professor? A gente parece que a linha aqui ela acaba, mas não tem isso não. Toda linha que sai do norte, em algum momento, ela chega no sul. Toda linha que sai do norte, em algum momento, ela chega no sul. As linhas de campo não são linhas abertas, são linhas fechadas. Sempre saindo do norte, chegando no sul. Como é que a gente chega a esse desenho? É um experimento muito legal. Eu pego uma placa de vidro, coloco em cima dessa placa limalha de ferro, pequenos grãos de ferro, espalhadinhos, bem espalhados de forma uniforme por toda essa placa. Aí, meninos, o que eu faço? A placa de vidro está aqui, a limalha de ferro está aqui. Eu venho por baixo e aproximo o meu ímã. Por baixo do vidro, eu aproximo o meu ímã. Automaticamente vai ter um resultado semelhante a esse aqui. O que na verdade acontece? Quando você vai aproximando o seu ímã, aqueles pedacinhos de ferro da limalha se imantam. E se os pedacinhos da limalha se imantam, é como se cada pedacinho de ferro se tornasse uma pequena agulha magnética. Então, aquele pedacinho de ferro da limalha vai se imantando e vai se transformando numa pequena agulha. E a agulha vai se orientando de modo diferente em cada ponto do espaço. E aí você consegue ter uma figura de forma semelhante a essa que está aqui. Tá bem? Bom, então é assim que a gente obtém as linhas de campo. Eu faço um experimento e a partir do experimento eu monto as minhas linhas. O que é interessante aqui, pessoal? Onde as linhas estão mais densas, o campo é mais intenso. Se as linhas vão se espalhando, significa que o campo vai ficando mais fraco. Então, onde as linhas são mais densas, você tem um campo mais intenso. Onde as linhas vão se afastando, é porque o campo magnético vai ficando mais fraco, tá? Beleza? Então, não esquece isso. Onde as linhas estão bem concentradas, campo mais intenso. Onde as linhas vão se afastando, para lá o campo vai ficando mais fraco. Beleza. Nós temos um outro ímã bem interessante, pessoal. Aqui, aliás, antes disso, nós temos uma situação aqui interessante que é o seguinte. Se eu pegar uma agulha magnética e colocá-la aqui, se eu botar a agulha magnética aqui, a direção da agulha tem que ser a direção tangente à linha e o norte tem que ser no sentido da linha, tá? Se eu for trocando a agulha de posição, para cada posição diferente, a agulha vai ter uma posição também diferente. Mas repara, continua tangente à linha, sentido da agulha
sentido da linha, o sentido norte da agulha, o sentido da linha, tá? Beleza. Um outro ímã interessante que nós temos é o ímã em forma de U, ou também o pessoal fala em forma de ferradura, tá? Bom, o grande lance do ímã em forma de U, pessoal, é que essa perna aqui é paralela a essa perna. Essa perna é paralela a essa. E olha só o que vai acontecer se eu botar várias pequenas agulhas aqui dentro. Então eu vou pegar, ao invés de botar uma agulhinha, eu vou botar várias agulhinhas ali dentro do campo magnético. Quando eu boto essas agulhinhas, eu percebo que todas as agulhinhas se orientam da mesma forma. Então, quando eu estou dentro das pernas desse U, todas as agulhas aqui dentro se orientam da mesma forma. Então, vamos lá. A direção do vetor tem que ser a direção da agulha. O sentido do vetor tem que ser o sentido do norte. Então, olha que legal. Se eu desenhar o vetor aqui, tem que ser assim. Se eu desenhar o vetor aqui, tem que ser assim. Se eu desenhar o vetor aqui, tem que ser assim. Se eu desenhar aqui, vai ser desse jeito. Se eu desenhar aqui, vai ser desse jeito. Repara que eu começo a desconfiar que o campo magnético nesses pontos parece que em todos os pontos aqui o campo magnético é muito parecido. Pelo menos no que tange a direção e sentido. Se nós fizermos o experimento da limalha de ferro com ímã em forma de U, nós vamos perceber que as linhas de campo magnético aqui dentro ficam praticamente paralelas. Então, nessa parte das pernas onde elas são paralelas, as linhas também ficam paralelas. O que significa isso? Se as linhas se aproximassem, é porque o campo está mais forte. Se as linhas se afastam, é porque o campo vai ficando mais fraco. Se as linhas são paralelas, é porque ali dentro o valor do campo não é nem mais forte nem mais fraco, é o mesmo. Então, nós criamos o conceito de campo magnético uniforme. O que seria um campo magnético uniforme? É aquele no qual, em todos os pontos, o vetor B tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, assim como lá no campo elétrico uniforme, aqui eu tenho campo magnético uniforme, onde o vetor campo é constante em todos os pontos. Bom, meus queridos, reparem, falamos sobre o campo magnético associado aos ímãs. Nós devemos aí, em breve, nós vamos ter uma outra aula para falar sobre o campo magnético associado à corrente elétrica, que é uma situação extremamente importante, que a partir do momento que eu vou juntar corrente elétrica com magnetismo, eu vou dar origem a uma coisa que chamamos de eletromagnetismo, a fusão entre a eletricidade e o magnetismo. No mais, muito obrigado aí pela presença na aula, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!